Bom dia. Antes de mais nada, quero que você preste muita atenção nos próximos minutos, porque o que vou compartilhar hoje pode ser uma das informações mais importantes que você vai ouvir este ano. E não estou exagerando. Durante décadas, médicos e a mídia repetiram a mesma cantilena para quem passa dos 70. Vá devagar. Descanse mais. Aceite que o corpo está desacelerando. Eu ouvi isso centenas de vezes na boca de colegas de profissão. E, no entanto, depois de mais de 20 anos acompanhando pacientes entre 75 e 85 anos, percebi algo que a ciência só recentemente começou a confirmar com dados sólidos. Essa recomendação está simplesmente errada. Meu nome é Dr. Manuel Sanz Garra. Sou médico geriatra e ao longo da minha carreira tive o privilégio de acompanhar milhares de pessoas nessa faixa etária. E existe um padrão que se repete, ano após ano, paciente após paciente. Aqueles que continuam vivendo com plena autonomia aos 78, 82, até 85 anos, que ainda dirigem até ao mercado, que ainda cuidam da própria casa, que ainda lembram o aniversário de cada neto sem precisar de agenda, não têm acesso a nenhum tratamento secreto, nenhum remédio caro, nenhuma cirurgia revolucionária. Eles simplesmente mantêm 6 hábitos muito específicos. Hábitos simples, baratos, ao alcance de qualquer pessoa. E o mais impressionante é que menos de 15% da população nessa idade os pratica todos ao mesmo tempo. Uma pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos em Longevidade da Universidade de Stanford acompanhou mais de 4.000 adultos entre 70 e 90 anos durante 12 anos consecutivos. O resultado? As pessoas que mantinham pelo menos 4 desses 6 hábitos tinham 61% menos chances de sofrer o que os cientistas chamam de declínio funcional acelerado. Ou seja, aquela perda rápida de independência que empurra tantos idosos para asilos e casas de repouso muito antes do necessário. 61%. Pense nisso por um instante. Essa não é uma diferença pequena. É literalmente a diferença entre passar seus últimos 20 anos vivendo por conta própria, com dignidade e liberdade, ou vivendo dependente de terceiros. Agora, antes de começarmos a lista, preciso te avisar de uma coisa. O hábito número 1, o mais poderoso de todos, é algo que praticamente ninguém menciona. Não tem nada a ver com dieta nem com exercício no sentido tradicional. A maioria dos médicos nem sequer toca nesse assunto durante a consulta. Mas pesquisas de instituições como Johns Hopkins e a Universidade de Edimburgo apontam que esse fator pode ser o maior preditor de independência cognitiva depois dos 75 anos. Então fique até o final, porque essa informação pode realmente mudar os próximos 20 anos da sua vida. E antes de começar, uma pergunta rápida. Deixe nos comentários sua idade, seja 67, 74, 80 ou 86. E me conte quantos desses hábitos você já pratica hoje. Eu leio os comentários deste canal, todos eles. Essa comunidade é o motivo pelo qual eu continuo fazendo esses vídeos, e sua história tem valor. Vamos começar do número 6. Número 6. Beber água com estratégia, não por acaso. A maioria das pessoas acredita que a hidratação funciona depois dos 75 anos, da mesma forma que funcionava aos 40. Isso é um engano perigoso. Depois dos 70 anos, os rins perdem em torno de 40% da sua capacidade de filtragem. Um mecanismo de sede, aquele sinal que o corpo envia avisando "beba água", fica embutado, o que significa que muitos idosos já estão desidratados quando finalmente sentem sede. E a capacidade do sangue de transportar oxigênio e nutrientes até músculos e cérebro cai proporcionalmente a cada ponto percentual de líquido perdido. Pense no sistema circulatório como uma rede de entregas. Quando falta combustível nos caminhões, as encomendas atrasam, se perdem e toda a logística trava. É exatamente isso que uma desidratação leve e crónica provoca em um corpo que está envelhecendo. Um estudo publicado no European Journal of Nutrition, com mais de 3.500 participantes acima de 70 anos, mostrou que quem mantinha uma ingestão diária consistente acima de 1,8 litros apresentava 38% menos infecções urinárias, 29% menos quedas, já que a desidratação prejudica diretamente o equilíbrio e o tempo de reação, e desempenho significativamente melhor em testes de memória de curto prazo. O cérebro humano é composto por cerca de 75% de água. Uma queda de apenas 2% na hidratação já provoca comprometimento cognitivo mensurável em qualquer idade. Mas depois dos 75, esse efeito é amplificado,
Porque os mecanismos de compensação do cérebro já estão trabalhando no limite. O segredo não está em beber mais água de forma aleatória, mas em beber no momento certo. As pessoas que envelhecem com mais vitalidade tomam entre 300 e 450 mililitros assim que acordam, antes do café, antes de qualquer outra coisa. Porque durante a noite o corpo perde líquido pela respiração, e depois dos 75 anos, essa perda noturna costuma ser 30% maior do que na meia-idade. Depois, um copo pequeno em cada refeição e outro no meio da tarde. E aqui vai uma dica de ouro. Combine a água da manhã com uma pitada de sal marinho de boa qualidade ou um sachê de eletrólitos. Depois dos 75 anos, os rins têm mais dificuldade em reter sódio, e sem ele, a absorção de nutrientes fica prejudicada. Tive uma paciente, Helena, 79 anos, que vivia reclamando de névoa mental à tarde, tontura ao levantar, e descrevia a sensação como se seus pensamentos estivessem embrulhados em algodão. Ela não estava gravemente desidratada, apenas um pouco, de forma crônica. Ajustamos o horário e a estratégia da hidratação, incluindo eletrólitos pela manhã. 6 semanas depois, ela mesma me disse: Doutor, parece que alguém limpou as janelas da minha mente. O equilíbrio melhorou, a fadiga da tarde praticamente desapareceu. Um único hábito. Resultados que mudam a vida. Número 5. Treinamento de resistência pelo menos 2 vezes por semana. Preciso ser bem claro aqui, porque vejo essa recomendação ser mal interpretada ao tempo todo. Quando falo em treinamento de resistência, não estou falando em ir à academia levantar peso pesado. Estou falando de qualquer movimento em que o músculo trabalhe contra uma força, uma faixa elástica, halteres leves, flexões na parede ou até carregar as compras com atenção e postura correta. Essa distinção importa muito depois dos 75 anos, por causa de um fenómeno chamado resistência anabólica. A capacidade reduzida das células musculares envelhecidas de responder ao estímulo de proteína e exercício. Na prática, isso significa que depois dos 75, o corpo exige um estímulo maior e mais intencional para manter a mesma massa muscular que uma pessoa de 50 anos preserva com metade do esforço. Seus músculos não estão preguiçosos. Eles simplesmente ficaram mais difíceis de ativar. E se não forem ativados com regularidade, começa a sarcopenia, a perda progressiva de massa e força muscular. Pesquisas da Clínica Mayo associam essa condição a um aumento de 47% no risco de quedas, 53% mais chances de perder a capacidade de realizar tarefas básicas do dia-a-dia em 5 anos e redução considerável na expectativa de vida. Um estudo da Universidade Tufts acompanhou adultos entre 75 e 85 anos que começaram treinamento de resistência 2 vezes por semana. Depois de apenas 10 semanas, os participantes apresentaram aumento médio de 37% na força das pernas e melhora de 28% no equilíbrio. E aqui está a parte que sempre surpreende. Melhora mensurável na sensibilidade à insulina, o que impacta diretamente energia, inflamação e função cognitiva. As mitocôndrias, as usinas de energia das células musculares, se regeneram de forma mais eficiente quando você pratica exercício de resistência. Ou seja, você não está apenas construindo músculo, está reconstruindo a infraestrutura energética do corpo inteiro. A recomendação prática: 2 a 3 sessões por semana, de 20 a 30 minutos, focando nos grandes grupos musculares, pernas, quadril e costas. Faixas elásticas são ideais para essa idade, porque oferecem resistência progressiva sem sobrecarregar as articulações. E uma dica valiosa: faça o treino até 30 minutos depois de consumir entre 25 e 30 gramas de proteína. Depois dos 75 anos, a janela anabólica, o período em que os músculos absorvem proteína com mais eficiência para a reparação, é mais curta e menos tolerante do que em pessoas mais jovens. Nessa idade, o timing não é um detalhe, é essencial. Antes de seguir para o próximo hábito, se este vídeo está te ajudando, se você está aprendendo algo que gostaria de ter sabido há anos, se inscreva no canal agora, leva 2 segundos. E se você conhece alguém entre 70 e 90 anos que merece ouvir isso, envie este vídeo para essa pessoa hoje mesmo. Este canal existe por um único motivo: trazer para os idosos informação de qualidade, baseada em ciência, que muitas vezes não cabe dentro de uma consulta de 15 minutos. Número 4. Manter uma rotina de sono consistente.
Depois dos 75 anos, o ritmo circadiano, o relógio biológico interno de 24 horas, começa a enfraquecer de forma considerável. O cérebro produz cerca de 70% menos melatonina do que produzia aos 30 anos, e o sono de ondas lentas, a fase mais profunda e restauradora, pode diminuir em até 80% em comparação com a mesma idade. É justamente durante essa fase profunda que o corpo libera o hormônio do crescimento, responsável pela reparação celular, pela função imunológica e pela manutenção muscular. E aqui está algo que a maioria ignora. Dormir mal depois dos 75 não é apenas estar cansado. Um estudo da Universidade da Califórnia em Berkeley encontrou que adultos acima de 70 anos com padrões de sono irregulares apresentavam um acúmulo 68% maior de placas amiloides no cérebro, as mesmas associadas à doença de Alzheimer. Os idosos que preservam energia, clareza mental e memória compartilham uma rotina muito específica. Vão para a cama dentro da mesma janela de 30 minutos todas as noites, acordam sempre no mesmo horário, inclusive nos fins de semana, e mantêm o quarto entre 18 graus Celsius e 20 graus Celsius, porque a regulação da temperatura corporal durante o sono se torna menos eficiente com a idade, e um ambiente mais fresco favorece o sono profundo. Eles também evitam telas por pelo menos 60 minutos antes de dormir. Não apenas pela luz azul, mas porque a estimulação mental mantém o córtex pré-frontal ativo, o que, segundo pesquisa da Harvard Medical School, atrasa em média 47 minutos o início do sono em pessoas acima de 70 anos. Uma combinação poderosa. Adicione 10 minutos de respiração diafragmática lenta antes de dormir. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de descanso e reparo do corpo, e reduz os níveis noturnos de cortisol em até 22%, facilitando muito o alcance do sono profundo. Número 3. Consumir proteína de forma deliberada e distribuída ao longo do dia. Aqui está o equívoco mais perigoso que vejo entre pacientes idosos, e que me preocupa profundamente como médico. A ideia de que, com a idade, você precisa de menos proteína. Isso não é apenas incorreto. É um dos mitos nutricionais mais prejudiciais que existem. A verdade é o oposto. Por causa da resistência anabólica que mencionei antes, depois dos 75 anos, o corpo precisa de 50% a 75% mais proteína por quilo de peso corporal do que uma pessoa saudável de 30 anos, para alcançar o mesmo efeito de manutenção muscular. E, no entanto, a maioria dos idosos que atendo consome metade do que precisaria, muitas vezes porque o apetite diminui, e alimentos à base de carboidrato parecem mais práticos. Uma pesquisa publicada no American Journal of Clinical Nutrition, com mais de 2.700 adultos entre 70 e 85 anos, revelou que aqueles que consumiam pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, distribuídos em 3 refeições ou mais, mantinham significativamente mais massa muscular, apresentavam 41% menos hospitalizações por quedas e tinham resposta imunológica bem melhor contra infecções comuns, como gripe e pneumonia. Pense na proteína como os tijolos que o corpo usa para se reconstruir durante a noite. Enquanto você dorme, tecidos velhos são degradados e substituídos por novos. Sem tijolos suficientes, essa reconstrução fica incompleta, e ao longo dos anos, esse déficit se acumula de forma silenciosa e séria. Na prática, procure consumir entre 25 e 35 gramas de proteína em cada uma das 3 principais refeições, o equivalente a cerca de 120 gramas de frango, peixe, ovos, iogurte grego ou leguminosas por refeição. A distribuição importa tanto porque músculos envelhecidos só conseguem aproveitar cerca de 35 a 40 gramas de proteína por refeição para síntese muscular. O excedente é simplesmente queimado como energia, sem contribuir para a reparação. Tive um paciente, Antônio, 77 anos, morador de Curitiba, que veio até mim depois que a filha percebeu que ele havia perdido quase 8 quilos, algo que o médico anterior havia chamado de emagrecimento natural da idade. Não era natural. Ele estava perdendo massa muscular, não gordura, e sua força de preensão manual, um forte indicador de longevidade, havia caído para os últimos 15% da sua faixa etária. Reorganizamos as refeições com foco consciente em proteína. 12 semanas depois,
Ele havia recuperado 5 quilos de massa magra. Sua força de preensão voltou ao percentil 60, e ele me contou, com orgulho evidente, que havia carregado sozinho todas as compras do carro até em casa pela primeira vez em 2 anos. Uma dica extra: combine as refeições proteicas com um pouco de vitamina C, uma laranja, pimentão, um fio de limão. A vitamina C é essencial para a síntese de colágeno, que trabalha junto com a proteína para manter não só os músculos, mas também tendões, cartilagens e a saúde da pele. Número 2. Interação social diária e intencional. Eu avisei no início que um dos 2 hábitos principais ia te surpreender. Este é ele, porque parece emocional demais, superficial demais, para ser uma recomendação médica séria. Mas garanto, a pesquisa sobre interação social e longevidade depois dos 75 anos é uma das mais robustas e replicadas de toda a gerontologia moderna. Um estudo da Universidade Brigham Young, analisando dados de mais de 300 mil adultos, mostrou que o isolamento social crônico carrega um risco de mortalidade comparável ao de fumar 15 cigarros por dia. Deixe isso entrar. Viver isolado, depois de uma certa idade, é tão perigoso para a sua vida quanto fumar um maço de cigarros diariamente. Para pessoas acima de 75 anos, o Instituto Nacional do Envelhecimento, EUA, constatou que a solidão acelera o declínio cognitivo em até 64%, aumenta o risco de demência em 41% e eleva drasticamente marcadores inflamatórios no sangue, como interleucina 6 e proteína C reativa, que danificam diretamente o coração, o sistema imunológico e as conexões neurais. A explicação fisiológica é fascinante. Interação social genuína. Não assistir TV ao lado de alguém, mas conversar de verdade. Rir, discordar, trocar ideias. Libera ocitocina, que reduz o cortisol. Diminui a inflamação e mantém ativo o córtex pré-frontal, preservando vias neurais essenciais para a memória e tomada de decisão. Pense no cérebro social como um músculo. Os mesmos neurônios que disparam durante uma boa conversa são os que sustentam sua memória e seu senso de identidade. Quando ficam inativos por semanas, começam a se atrofiar. E depois dos 75, a neuroplasticidade já está reduzida, tornando muito mais difícil recuperar essas conexões perdidas. A solução não é complicada, mas exige intenção. Busque ao menos uma interação social presencial e significativa por dia. Uma ligação telefónica com envolvimento real conta. Um grupo religioso, uma roda de conversa, um vizinho para caminhar, um almoço semanal com um amigo. Tudo conta, desde que exija participação ativa e não apenas presença passiva. Tive uma paciente, Dona Ivone, 83 anos, de Florianópolis, que perdeu o marido depois de 52 anos de casamento e se isolou quase completamente. A filha a trouxe até mim 8 meses depois, e o declínio cognitivo já era mensurável em testes padrão. Não mudamos nenhuma medicação. Criamos uma rotina social, um clube do livro semanal, uma ligação de 20 minutos por dia com familiares em rodízio e um turno voluntário na biblioteca 2 vezes por semana. Meses depois, os testes cognitivos haviam voltado próximos ao nível inicial, os marcadores inflamatórios caíram e a filha me disse: ela voltou a ser ela mesma. O convívio social não é luxo depois dos 75 anos. É uma necessidade biológica, tão real quanto comer ou dormir. Uma dica bônus: combine socialização com atividade física sempre que possível. Uma caminhada com um amigo, uma aula em grupo, jardinagem com o vizinho. Pesquisas da Universidade da Colômbia Britânica mostram que a combinação de exercício e interação social produz um efeito muito maior sobre o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, do que qualquer uma das 2 atividades isoladamente. O BDNF funciona como um verdadeiro adubo para as células cerebrais. Número 1. Desafio cognitivo diário e proposital. E chegamos ao hábito que menos de 12% dos adultos acima de 75 anos mantêm de forma consistente, e que pesquisadores de Johns Hopkins consideram a intervenção de longevidade mais subutilizada disponível, sem precisar de receita médica. Não estou falando de palavras cruzadas nem de leitura passiva, embora ambas tenham valor. Estou falando de algo mais exigente. A prática diária de aprender algo genuinamente novo.
um idioma, um instrumento musical, uma nova habilidade manual. Qualquer coisa que force o cérebro para um estado de desconforto produtivo. Depois dos 75 anos, o cérebro passa a depender preferencialmente de vias neurais já conhecidas. Ele fica extremamente eficiente em tarefas familiares e extremamente relutante em construir caminhos novos. Isso não é falha de caráter. É um mecanismo natural de economia de energia. Mas esse mesmo mecanismo é o que esgota a chamada reserva cognitiva. A reserva cognitiva é a resiliência do cérebro, sua capacidade de compensar alterações estruturais relacionadas à idade e continuar funcionando bem. Pense nela como a memória RAM de um computador. Quanto maior, mais o cérebro consegue absorver antes de mostrar sinais de declínio. Um estudo do coorte de nascimento de Lothian, da Universidade de Edimburgo, acompanhou mais de 1000 adultos dos 70 aos 80 anos e descobriu que aqueles que se dedicavam a atividades cognitivas novas e desafiadoras por pelo menos 30 minutos diários apresentavam uma taxa de atrofia cerebral 47% menor. Exames de ressonância mostraram velocidade de processamento e memória episódica significativamente melhores, além de 38% menos chances de receber diagnóstico de demência na década seguinte. Um estudo separado do Rush Memory and Aging Project encontrou que idosos que descreviam suas rotinas como intelectualmente estimulantes apresentavam função cerebral equivalente à de adultos 10 anos mais jovens em avaliações neurológicas padronizadas. O mecanismo por trás disso é a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões. Embora diminua com a idade, ela nunca desaparece por completo. O cérebro segue capaz de mudanças estruturais relevantes até os 80 anos, mas apenas quando recebe estímulo suficiente. Aprender coisas novas é exatamente esse estímulo. Aprender um novo idioma, por exemplo, ativa 5 regiões cerebrais diferentes ao mesmo tempo, e segundo estudos da Academia Americana de Neurologia, pode atrasar o início da demência em uma média de 4,5 anos. Aprender um instrumento musical envolve controle motor fino, processamento auditivo, memória e regulação emocional trabalhando juntos, de um jeito que nenhuma outra atividade replica. Até aprender a cozinhar uma receita totalmente nova já representa um desafio cognitivo real, por exigir leitura, sequenciamento e coordenação motora. A recomendação prática. Escolha uma habilidade genuinamente nova a cada 3 ou 4 meses e dedique pelo menos 20 a 30 minutos por dia de aprendizado ativo. A palavra-chave aqui é ativo. Assistir alguém tocando violão no YouTube não é aprender violão. Segurar um instrumento e se esforçar para acertar um acorde, sim. É exatamente esse desconforto produtivo que gera o benefício neurológico, o equivalente cognitivo de um treino de resistência muscular. Tive um paciente, Ricardo, 79 anos, de Porto Alegre, engenheiro civil aposentado depois de 40 anos de carreira. Segundo ele mesmo contou, passou os primeiros 3 anos de aposentadoria sem fazer quase nada que realmente exigisse esforço mental. Ele começou a aprender espanhol, um idioma que sempre quis dominar, dedicando 25 minutos por dia. Um ano depois, em uma reavaliação de rotina, sua velocidade de processamento cognitivo havia melhorado de forma mensurável. E ele mesmo relatou-se sentir mais afiado nas conversas em família, mais rápido para lembrar nomes e recuperar informações. Conclusão. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre longevidade real do que a maioria das pessoas vai aprender em anos de consultas médicas de rotina. Nenhum desses 6 hábitos exige dinheiro, cirurgia ou suplementos milagrosos. Exigem apenas consistência. Hidratação estratégica. Treinamento da resistência. Sono regular. Proteína distribuída ao longo do dia. Interação social diária. E desafio cognitivo constante. Se você já pratica 4 ou mais desses hábitos, parabéns, você está literalmente entre o grupo com menor risco de declínio funcional acelerado, segundo a ciência. Se ainda não pratica, comece por apenas um esta semana. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Deixe nos comentários qual desses 6 hábitos você vai começar a colocar em prática hoje. Eu leio cada comentário e adoraria acompanhar sua jornada. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Cuide-se.
Nos vemos no próximo vídeo.